Olá, irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Espero que cada um de vocês esteja bem, apesar de todo esse problema que estamos passando atualmente, desse coronavírus, desse isolamento social, algo de fato muito ruim para nós que gostamos de estar em comunhão, de estar nos abraçando, mas sabemos que isso logo vai passar. Nós estamos orando, sabemos que isso com certeza é um momento de crescimento, né? Que Deus está dando oportunidade para a igreja. Vejo isso de fato como uma oportunidade muito grande para os não cristãos, para aquelas pessoas que estão longe de Deus, para aquelas pessoas que não têm fé, de ver o quão incapazes são de fato e ver que tem um Criador e buscar o Criador. Mas eu vejo mais que nada isso também como uma lição para nós, como igreja, de sabermos que temos que orar muito mais do que oramos, buscar muito mais do que buscamos, dar valor a quando podemos estar congregando na nossa igreja, em comunhão com nossos irmãos, e ao mesmo tempo também entender que a igreja não é aquele templo construído de cimento, né? Que nós podemos ser igreja em casa. É um bom momento também para fortalecermos e aplicarmos mais a prática do culto doméstico. Então eu acho que essa praga, independente se foi Deus que enviou, mas pelo menos Deus permitiu que isso viesse, mas com certeza sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, espero que estejamos, mesmo sabendo de todo o mal que isso vai trazer, de toda a crise, pessoas morreram, mas nós temos que sair com alguma coisa boa no coração disso tudo, né? Com mais fé, com mais perseverança e acreditando muito mais em Deus e que Deus pode fazer. E temos que sairmos melhores crentes disso tudo, não é? A nossa fé não pode falhar nesse momento e temos que continuar em oração. Eu quero trazer um texto, um milagre de Jesus, que foi um milagre diferente, um milagre que ele foi em duas etapas, né? Se os irmãos puderem ver nas suas Bíblias, lá no Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 22, aqui tem a cura de um cego em Betsaida, né? E no 22 começa dizendo assim: então chegaram a Betsaida e lhes trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Ou seja, Jesus inicia um processo de cura, um milagre, e o milagre não é feito naquela mesma hora, como aconteceu em todos os evangelhos. Mas esse milagre, ele não foi uma cura imediata. Jesus ressuscitava imediatamente, curava, multiplicava pães, fazia de tudo. Mas esse especificamente não foi imediato. Continuando. Então, vamos lá. Vejo as pessoas, mas elas parecem como árvores. Então, ele estava vendo ainda embaçado. Então, Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Então Jesus teve que fazer um segundo ato para que o milagre fosse de fato estabelecido. Quando a gente olha para isso e pensa, será por que o poder de Jesus aqui não funcionou de imediato como das outras vezes? Na verdade, isso aqui é uma representação
do caminhar de fé dos discípulos. Se nós voltarmos um pouquinho aqui, se nós voltarmos no Evangelho de Marcos, nós vamos ver que ele tinha acabado de executar a segunda multiplicação dos pães. Então, aquela multidão na primeira multiplicação estava lá, estava faminta. Jesus se compadeceu deles e fez uma multiplicação dos pães e alimentou todo aquele povo faminto, que estava ali por uma fome também pela palavra de Deus, né? E, continuando no caminhar de Jesus, ocorreu uma segunda multiplicação. E os discípulos que caminhavam com Jesus viam todos os milagres, viram uma primeira multiplicação e na segunda multiplicação, de novo, não sabiam o que fazer. E perguntaram, mas o que nós vamos fazer? E aí Jesus, de novo, multiplica os pães. Daqui a pouco estão os discípulos e daqui a pouco Jesus encontra eles discutindo a respeito de pão. Se a gente volta nesse mesmo capítulo 8, aqui no versículo 17, aí logo termina, no 16 termina assim, ele diz isso porque não temos pão. E Jesus respondeu isso e perguntou, por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam, nem compreendem? Têm o coração endurecido, tendo olhos, não veem, e tendo ouvidos, não ouvem. Não lembram de que quando partiu os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios sobraram? Então, quer dizer, os discípulos que caminhavam ali lado a lado com Jesus estavam com uma dificuldade de crer, mesmo vendo. E essa fé deles veio crescendo aos poucos no decorrer do Evangelho. E eu acho que nós temos que pensar também nessa questão para nós hoje. Muitas vezes, como Jesus teve que curar, representando a fé dos discípulos, que eles estavam aos poucos conseguindo enxergar. Eles não enxergavam o poder do Deus que estava ali com eles, de tudo que Jesus poderia fazer. Não conseguiam entender qual que era a obra de Jesus. Mesmo Jesus estando ali, naquele seminário intensivo, diário, o dia inteiro, eles tinham dificuldade. E quando Jesus vai curar aquele cego, em 2 etapas, mostra que aos poucos os discípulos estavam também tendo os seus olhos descobertos, seu entendimento descoberto. Depois, na sequência, Jesus também cura um cego, um surdo, também para representar isso, né? Porque Jesus falou aqui, vocês têm olhos, não veem, têm ouvidos e não ouvem. Então, era um processo contínuo. Mas onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar é que, às vezes, ou talvez muitas vezes, a nossa falta de fé atrapalha o agir de Deus, ou impede o agir de Deus. Porque quando nós não cremos de forma pura, sincera, verdadeira e profunda no que Deus, no que Jesus pode fazer em nossas vidas, pode fazer por nós, pode fazer por nossa família, quando nós não temos essa fé, que é a fé que move o coração de Deus, nós atrapalhamos a bênção para a nossa própria vida, né? Então, a mensagem é essa, meus irmãos, que nós possamos, de fato, praticar esta fé de forma verdadeira, de forma profunda e que possamos orar para que Deus aumente nossa fé, que nós não venhamos a fracassar na nossa fé. Nós, unidos em oração e acreditando em tudo que Jesus pode fazer, nós podemos mover o coração dele de forma mais rápida ao favor daqueles que nós amamos, ao nosso favor, em favor do Evangelho, e que a palavra seja cada vez mais incutida em nossos corações e que possa alcançar também cada vez mais pessoas. Fiquem com Deus, um abraço, continue com fé, com alegria,
lembrando que em tudo temos que dar graças e enxergando em toda essa crise o que Deus quer falar aos nossos corações, o que Ele quer melhorar em nós como cristãos. Às vezes nós ficamos muito focados. Olha, esse coronavírus é para aquela pessoa que não crê, é para ele começar a ver, olha, que tem um Deus, que nem a ciência, que é um vírus que pega rico, pega pobre, pega todo mundo, né? Esse não preocupa o mundo todo, porque pega qualquer um. Não é como um ebola, onde as nações isolam a África e deixa lá só aquele povo sofrido, pobre. Esse não, esse é diferente. Esse pega presidentes, pega primeiro-ministro, pega europeu, pega americano, pega gente com dinheiro. Na verdade, até começou com quem tem dinheiro para viajar. Mas eu acho que, além de analisar dessa forma, que é para os outros verem, eu acho que também nós devemos analisar que é para nós, como igreja, também refletirmos o que temos que melhorar e o que Deus quer falar conosco. Ele quer que nós confiemos nele. Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Estou com muita saudade de todos vocês. Assim que isso tudo passar, quero dar um abraço apertado em cada um, sem me preocupar com o coronavírus. Um abraço, fiquem com Deus.